Primeiramente, gente, todo mundo aqui já teve algum contato com o Power BI ou sabe para que serve? Ei, nunca tive não, vai. Explica aí pra gente. Seria bom tu dar uma introdução. Beleza, né? De forma resumida, assim, eu creio que todos vocês já sabem, o pessoal já tá tirando onda aí, mas enfim. Sei não, pô, explica pra gente. O Power BI ele é utilizado muito para você transformar dados brutos em dados de melhor visualização, né? Você pega dados confusos, que se você olhar, a princípio é confuso, e aí você transforma aquilo em informações que vão ser valiosas para seja quem for o público, né? Então vamos lá, a gente vai pegar esses dados aqui, que estão aqui da Sabesp, e aí a gente vai tentar transformar isso em uma análise de resultado do jeito que a gente queira ver. Primeiramente eu vou abrir aqui o Power BI, né? Confirme se estiver na tela que vocês estão vendo aí. Beleza. Vou abrir aqui um relatório em branco. A primeira etapa, geralmente, quando eu estou construindo algo, seja no Power BI, ou seja em outra ferramenta desse tipo, a gente vai obter os dados, né? Extrair os dados em algum lugar. Eu já sabia os dados aqui na minha pasta, em uma pasta do meu computador, e aí a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui em obter dados, e aí vocês podem perceber que eu posso puxar de vários lugares aqui, qualquer nome, mas enfim, posso puxar de uma pasta de trabalho no Excel, posso pegar de um arquivo CSV, um banco de dados SQL, aí posso pegar da web também, se eu tiver algo no Google Sheets ou no OneDrive, no SharePoint, eu posso ir lá e buscar também, mas a princípio aqui vamos trabalhar com Excel, né? Então eu vou puxar na parte de dados do Excel. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer esse planilha de resultados, que é onde estão meus dados aqui, né? Meus dados brutos. Ela está trazendo que eu abri o arquivo aqui, deixa eu fechar. E agora foi. Aí aqui ele vai aparecer como se eu tivesse que escolher as planilhas ou as tabelas que eu quero usar. Aqui ele já sugere algumas coisas, geralmente. Mas aí eu vou escolher as 3 abas que eu estava mostrando a vocês, que é a aba de balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa e a DRE. Eu vou clicar em transformar dados para ele carregar meus dados para uma ferramenta que aqui a gente chama de Power Query, que é onde a gente trata os dados no Power BI. Aqui em transformar dados ele já vai levar para lá. Ele carregou outros, eu vou excluir aqui. Pronto, os dados que eu carreguei são esses, né? Balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa e a DRE. Vou começar aqui pela essa DRE consolidada, né? Aqui a gente tem os dados da DRE da Sabesp, né? A primeira coisa que eu vou fazer, geralmente quando ele puxa os dados, ele não traz aqui o cabeçalho. Como não é uma tabela, aí ele não traz como se tivesse cabeçalho nessa tabela, porque eu puxei dados de uma aba de uma planilha. Se eu tivesse puxado de uma tabela que está dentro da planilha, geralmente ele já veria formatado. Aí o que eu faço aqui para eu colocar isso como cabeçalho? É só eu vir aqui e usar a primeira linha como cabeçalho. Cliquei aqui, eu já tenho o cabeçalho na minha tabela. Então, né? A outra coisa que eu vou fazer aqui é deixar os dados prontos para a gente usar eles de uma melhor forma, porque, por exemplo, aqui eu tenho cada data, aqui uma data está correspondendo ao trimestre, tá? Cada trimestre eu estou com ele em uma coluna. Isso é ruim para eu usar os dados, porque eu teria que puxar coluna por coluna para eu tratar os dados, para eu trazer os dados para o visual depois. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Primeiro eu vou excluir umas colunas que estão em branco aqui. Vou apenas selecionar todas e dar um delete. Aí eu excluo. E aí, como esses dados que eu quero trazer aqui são números, eu vou formatar eles, eu seleciono todas as colunas numéricas de dados. E aí eu vou alterar o tipo para número decimal. Talvez vocês não tenham visto, vai aparecer na outra tela aqui, mas é só vir aqui, tá? Alterar tipo e colocar tudo como número decimal. Vocês percebem que a cada coisa que eu vou fazendo aqui, para quem nunca usou o Power BI e tal, nesse nível aqui, cada coisa que eu vou fazendo aqui, ele vai salvando uma etapa aqui, ó. Promover os cabeçalhos,
alterei alguma coisa, ele vai salvando aqui, ó. Removi aquelas colunas, ele vai salvando. Aí, tipo, toda vez que eu quiser atualizar isso aqui, é só eu atualizar, ele vai fazer esse processo todinho novamente, sem precisar que eu faça outra vez. Nesse caso aqui, não tem problema colocar em número inteiro, porque os dados, como vem lá da Sabesp, ele não vem com casa decimal. Mas aí eu gosto, quando eu trabalho com número assim, com dados financeiros e tal, eu gosto sempre de usar como número decimal, porque geralmente tem outras casas, né? Aí eu deixei como decimal mesmo. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar isso que está em coluna e vou colocar em linha. Eu vou selecionar tudo e aí eu vou aqui em transformar e coloco transformar colunas em linha. Aí agora eu vou passar a ter os valores em uma coluna e esse atributo aqui, que vai passar a ser a data, né? Eu vou até renomear aqui. Aí perceba que o que antes estava tipo, no formato ali, coluna a coluna, eu transformei no tabelão aqui, para ficar como se fosse uma tabela, que é mais fácil de eu puxar os dados. E aí eu vou vir aqui, porque é importante você sempre que usar uma data, formate como data, porque o Power BI vai entender lá no visual, quando você quiser usar essa coluna como alguma data. Então eu venho aqui, vocês podem só clicar aqui no formato ou apertar com o botão direito do mouse que vai aparecer essas opções. Aí tu bota data, só data mesmo. De baixo, isso. E aí, no valor ali, tu vai alterar tipo e coloca número decimal. Todos vocês conseguiram chegar até aqui, né? Sim. Beleza. Aqui nessa tabela de DRE eu não vou fazer mais nada, tá? Eu vou atualizar as outras agora. Tratar as outras, né? O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz na de DRE. Aí vamos para essa primeira aqui, demonstração de fluxo de caixa, né? Essa segunda, quer dizer. Essa primeira coluna eu não vou utilizar, eu vou apagar. Aí é só clicar na coluna e apertar deletar. Se quiser vir aqui, pode ir aqui e remover também. Com direito, remover. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, eu vou promover, usar a primeira linha como cabeçalho. Aí essa coluna aqui, ela não tem nada, né? Porque não tinha nada como cabeçalho. Eu vou renomear e colocar alguma coisa aleatória, contas. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, né? Transformar, quer dizer, antes de transformar, eu vou apagar essas colunas em branco. Muitas colunas, às vezes acontece isso, quando a pessoa não puxa dados de uma tabela, né? Puxa do própria aba do Excel e às vezes ele lê tudo. O que aconteceu aqui, talvez no computador de vocês nem tenha acontecido. Eu vou vir aqui em contas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra tabela, né? Todas as outras eu vou transformar em linha. Aí eu tenho o mesmo resultado que eu estava tendo antes. Aí, gente, eu vou fazer a mesma coisa aqui, colocar o nome de data na coluna e vou transformar para data. Beleza, nessa aqui é isso. Praticamente o que a gente fez aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou deixar todas as tabelas que eu tenho aqui nesse formato para eu conseguir usar melhor, né, quando eu for usar nos visuais. Aí eu vou vir agora nessa balança patrimonial, que é a última tabela de dados, e vou fazer a mesma coisa. Primeiro passo, vou promover as colunas, promover o cabeçalho, quer dizer. Não tem nenhuma coluna nula nessa, não. Essa não veio, né? Com coluna em branco. Como ia desse. Aí eu já vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito na outra. Eu venho aqui nessa primeira coluna de balanço, que é onde está as características e o nome das contas. E aí eu venho aqui e coloco transformar outras colunas em linhas. Aí, como vocês podem ver, esse valor aqui está em outro formato, tá com um número inteiro, né? Eu vou colocar aqui em número decimal. Ô, Josias, não tem coluna nula, mas tem umas linhas nulas. Mas não, aí não tem problema não, tá? Tem não? Tu diz que tem umas linhas nulas porque tipo, tem umas linhas sem valor.
Mas tem todos os valores. Tipo, se tu voltar antes de tu transformar de coluna pra linha. Aqui, né? Não, aí vai pra baixo. Aí, ó. Ah, tá, entendi. É bom a pessoa seleciona tudo e vem aqui, ó, e remove linhas em branco. Entendi. Aí ele vai excluir as linhas em branco. Realmente aquilo ali só atrapalha no fim, né? Aí vocês podem ver ó, que eu voltei aqui, coloquei uma etapa no meio e ele já entende que, tipo, a partir daí ele continua todas as outras etapas que eu tinha feito. E vou aqui transformar novamente aqui a data para data. Isso aqui é só o formato do texto, tá? Porque ele estava como texto aqui. Aí se eu deixasse como texto, quando eu quiser usar ele como uma data, ele não vai funcionar. Tu excluiu chegar aí? Tu excluiu os nulos, então. Excluir. Mas se vocês não excluírem, não vai ter problema, tá? Não vai Porque dar. o meu aqui, as únicas linhas nulas que tem é na DRE. E ainda assim é só a coluna e os atributos e valores lá. Tem, Ainda né? tem valor. Isso, é. Não tem problema não. No DRE eu não excluí, tá? Deixei. Eu só excluí nesse daqui. Mas, tipo, não vai gerar nada diferente no final, né? Apenas porque vai, tipo, esse aqui, ó. Não tem nenhuma informação nessas últimas linhas. Aí eu posso ir apagar elas para não ficar aqui, né? Mas, enfim, como não tem nenhuma informação, isso não vai levar nada para lá. Agora, eu vou, antes de carregar os dados, eu vou trazer outra informação para cá, que é uma informação que eu coloquei lá como se fosse ordem. Aí vocês podem vir aqui ó, em nova fonte, página inicial, nova fonte, pasta de trabalho do Excel. Mesma coisa, né? Só que aqui eu estou no Power Query, eu não preciso voltar lá para o Power BI para fazer isso. Posso continuar aqui. Aí, pasta de trabalho do Excel. Aí aqui eu vou trazer aquela outra planilha que tinha lá, que é a ordem aqui. Eu estou com o arquivo aberto. Como eu estou no OneDrive, estou trazendo como se fosse uma planilha, ele não vai. Eu vou abrir aqui. Aí aqui só tem uma aba, né? Aí é só essa aba mesmo que a gente vai usar. Vou carregar só ela. Aí ela apareceu aqui, podem ver. Aí eu vou renomear, colocar ela como ordem. De ordem. Quando eu faço isso é porque, tipo, todas essas tabelas que eu tinha carregado antes eram de dados. E essa aqui é, tipo, uma característica dos dados. Aí a gente chama de dimensão. Aí aqui o que eu vou fazer, eu vou selecionar tudo e ir lá na primeira página inicial, remover linhas em branco. E além disso eu vou remover duplicatas. O que é isso, né? Isso aqui, eu vou remover todas as linhas duplicadas. Eu vou colocar isso aqui só por segurança, tá? Que quando eu faço uma dimensão, se tiver algo duplicado, eu não consigo fazer o relacionamento depois. Talvez vocês não entendam agora, quem nunca usou e nunca fez isso, mas depois a gente vai entender. Mas aí eu vou colocar remover duplicadas para garantir que não tenha nada duplicado aqui. Aí para carregar os dados para lá é só eu vir aqui fechar e aplicar. Beleza, vocês podem ver que eu venho aqui ó, em dados. Pode ser que o Power BI de vocês estejam diferentes, porque eu acho que o meu está próximo da última versão, mas pode ser que alguns estejam diferentes. Se eu vim aqui em dados, ó, todas as tabelas que eu carreguei lá no Power Query e tratei, elas já vão estar aqui do jeito que a gente tratou. Né? Antes de fazer qualquer coisa aqui, eu preciso relacionar as tabelas. Vocês podem ver aqui que eu tenho 4 tabelas. Né? A única que eu quero relacionar é essa DRE consolidado, que é onde está as DREs. E aí eu quero relacionar com essa ordem. Por quê? Né? Quando eu for montar a DRE lá, eu vou querer mostrar os dados exatamente do jeito que está nessa ordem, para ele não entender de outro jeito. E aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar essa coluna aqui de DRE e vou relacionar com isso aqui. Vocês podem ver, eu estou relacionando isso aqui com isso aqui.
E é um relacionamento onde na tabela ordem, que é uma dimensão, ela tem valores únicos e na DRE ela tem valores múltiplos, né? Essas características aparecem várias vezes. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre técnicos, sobre essas coisas, porque senão a gente vai demorar muito aqui, tá? Mas vocês podem pesquisar depois. Tô ligando o quê, né? Tô ligando isso aqui, ó. Isso aqui, ó, com o que está na DRE, que é a mesma informação, só que aqui está repetida. Aí, ó, vocês estavam aqui, né, onde eu faço os relacionamentos. Aí vocês podem vir aqui no modo de exibição de tabela, que é aqui, ó, um pouquinho acima. E aí vocês podem vir aqui e clicar em ordem, e aí o que eu quero, né? Podem ver aqui que eu tenho uma ordem numérica aqui. Eu quero que, tipo, essa tabela, essa coluna, quando eu levar para o visual, ela apareça nessa ordem. Se eu não fizer nada aqui, ele vai aparecer lá em ordem alfabética. Aí, por exemplo, uma característica do imposto de renda corrente diferido vai ser a primeira linha da DRE. Não é isso que eu quero. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui nessa... Eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou ver vocês verem o problema, depois a gente corrige. Antes de fazer isso, vamos adicionar uma nova tabela aqui, que é uma tabela de calendário. Em tese, a gente vai montar como se fosse uma dimensão do calendário aqui, para trazer todas as datas. Aí vocês vêm aqui, ó, nessa parte de exibição de tabela, ferramentas de tabela, e aqui, ó, nova tabela. Eu vou usar uma fórmula aqui, que é essa fórmula aqui, ó. Calendário alto. O que ele vai fazer aqui, né? Eu poderia colocar aqui uma data, início, final, enfim, mas eu vou só fechar aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar em todas as tabelas que eu estou aqui carregadas, que são aquelas tabelas de balanço patrimonial, DRE, demonstração de fluxo de caixa. E aí ele vai pegar o período de todas as datas que existe aqui e vai fazer uma dimensão das datas do início ao fim, entendeu? Vocês entenderam? Por exemplo, eu vou dar um enter aqui, né? Ó, ele já começou aqui, os meus dados começam em 2018. Pode ver que ele já entendeu que, tipo, as datas iniciam exatamente em 2018. E aí ele está mostrando até 2020, mas é porque é só o limite que ele mostra aqui, né? Aí aqui tá date, eu vou mudar o nome para data. E eu vou mudar o nome dessa tabela, só vir na formulazinha ali e vou colocar de calendário. Eu gosto sempre de tudo que eu uso como uma dimensão, como alguma característica dos dados, eu coloco esse desenho na frente. E aí eu vou vir aqui, ó, clico em cima da tabela e vou mudar aqui para esse short date, para ele mostrar só a data mesmo, não a hora. Aí agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu gosto de fazer, tá? Mas que, tipo, eu vou fazer isso porque eu gosto de exibir os dados dessa forma. Nessa tabela de calendário, eu vou vir aqui e vou colocar nova coluna. Aí o que eu vou fazer nessa coluna? Eu vou dar um nome a ela de quarter. Isso aqui são os trimestres, né? Aí se eu simplesmente vir aqui usar a forma quarter e colocar data, percebam que ele vai me dar aqui, ó, isso aqui faz parte do primeiro trimestre, aí aqui no 2 ele interpreta para dizer em qual trimestre eu estou, né? Aí eu quero que ele mostre aqui um Q, Q1, Q2 e tal, aí eu vou colocar aqui um E comercial e a fórmula quarta. E aí ele vai trazer sempre o Q e juntar com um Q e um espaço e juntar com o que eu trago na quarta. Ele vai trazer sempre isso. Q1, Q2, Q3, Q4. Isso aqui é praticamente os trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Quarto é trimestre em inglês. As fórmulas de Power BI, elas são em inglês, por isso que a gente usa dessa forma. Além disso, nessa tabela calendário, eu vou trazer o ano. Quarta era quarta, o ano, aí é só vou colocar o nome da tabela ano. E aí, para trazer o ano, eu uso essa forma aqui. Que é ano em inglês, né? E é de quê? Aí ele vai ler a data,
essa coluna aqui, de calendário data. Ele vai ler isso aqui e identificar em que ano eu estou. Aí vocês podem ver aqui que ele lê essa data e identifica em que ano tá. Aí vamos lá, né? Voltando aqui, exibição de relatório, que é onde eu exibo os dados. Antes de fazer qualquer coisa aqui, eu vou dar um salvar como aqui, tá? E salvar isso em algum lugar para eu não perder. Vou colocar um nome aleatório aqui. Salvei aqui, ó. Eu carreguei boa parte dos dados que a gente vai usar já, acho que todos. Aí agora vamos para a parte de... A gente já carregou os dados, tratou os dados, e agora vamos montar o visual, né? Como a gente quer que apresente. Vocês percebem que eu mandei nos arquivos que eu mandei ali para vocês baixarem, eu já tinha feito anteriormente, eu não ia fazer aqui porque pelo menos eu demoro muito fazendo essa parte aí, e é opcional também, então eu escolhi fazer isso aqui, com essa tela de fundo. Aí a gente vai usar aquela tela de fundo que eu já mandei pronta para vocês aqui. É o que a gente vai fazer, né? Eu vou aqui informar, talvez o Power BI de vocês esteja um pouco diferente, esses campos podem estar em outros lugares, né? Mas eu acho que é nada muito diferente daqui. Aí eu venho aqui em formato, tela de fundo, e eu procuro aqui, né? Que é aquela tela de fundo que eu botei lá para vocês baixarem. Aí eu trago aqui, vocês podem ver que eu não estou vendo nada, né? Mas por quê? Porque a transparência está 100% aqui. Eu venho aqui, zero a transparência, e o ajuste da imagem tá normal aqui, né? Eu coloco em preencher para ele preencher a tela toda. Aí eu já tenho isso aqui. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trazer uma DRE para cá. A DRE da Sabesp no ano a ano, né? Que são as informações que tem lá naquela planilha, né? O que eu vou trazer, né? Para trazer a DRE para cá, eu vou usar esse formato aqui de matriz, esse visual aqui de matriz. É só clicar nele, vou trazer ele para cá, deixa eu ajustar. E aí o que eu vou fazer, né? Nas linhas eu quero que mostre a característica da DRE, né? Que são as linhas da DRE, as contas, a receita, CPV e etc. Aí eu vou vir naquele ordem, que é a minha tabela de dimensão das características, e vou trazer aqui para as linhas do DRE. Podem ver aqui, ó, que eu já tenho aqui todas as linhas da DRE. Aí nas colunas eu quero que mostre o ano, né? A data, o período. Como aqui minhas informações estão por ano e por trimestre, eu vou trazer o ano para a coluna. Poxa, deixa eu trazer o valor primeiro. Para mostrar os valores da DRE, eu venho aqui em valor. E aí eu trago aqui, ó, nessa tabela de DRE, eu vou trazer o valor, que é os valores que estão lá na DRE. Podem ver que ele já trouxe o valor aqui. Aí nas colunas eu quero que ele mostre por ano. Não sei porque deu erro naquela hora. Vamos ver. Assim, ó, podem ver que deu um erro aqui, por quê? Porque eu trouxe os valores da tabela DRE, eu trouxe o ano da tabela calendário, mas depois que eu criei a tabela calendário, eu não fiz nenhum relacionamento da tabela calendário com a tabela DRE. Aí eu venho aqui, ó, na exibição do modelo para ver as tabelas. E eu vou fazer o quê? Essa de calendário, eu vou relacionar a data com todas as datas que estão nas outras tabelas. Data com data aqui. É só puxar e arrastar, tá? Clicar em cima e arrastar. Data com a data da DRE e data com data da balança patrimonial, porque aí eu posso usar a data da de calendário e é como se eu posso trazer as informações das outras, já que elas estão relacionadas. Podem ver que o relacionamento aqui sempre está. Aqui tem valores únicos e aqui eu tenho valores múltiplos. Aí podem ver que já mostrou aqui as informações da DRE. Aí, para baixo desse ano, eu vou trazer o quarter aqui. Por quê, né? Caso eu queira ver por quarter, eu venho aqui, ó. Eu abaixo o nível de dimensão. Só que fazer um... Eu posso vir aqui também.
Aí ele vai mostrar embaixo o ano em cima e o quarto embaixo, e eu consigo ver a evolução. Mas vocês percebem que tipo, eu tenho a DRE aqui, mas as contas estão todas classificadas, todas aleatoriamente. O custo de fabricação aqui é a terceira linha, tem uma linha em branco aqui, e etc. E aí o que eu vou fazer? Lembra daquele passo ali da ordem que eu não tinha feito antes? Eu vou ir lá ali na modo exibição de tabela, vou na ordem, aí eu clico na coluna DRE e aí eu quero classificar essa coluna por alguma coisa. Eu venho aqui, classificar a coluna por ordem. Aí qual é o efeito disso, né? Quando eu for aqui no visual, podem ver que já mudou. Primeiro eu tenho agora a receita, aí depois tenho receita de serviço, receita e tal. Tá na ordem correta. Então tal que o último dado é o lucro barra prejuízo. Aí uma coisa que eu fiz propositalmente, deixa eu abrir essa planilha aqui, tá? Essa de ordem. Que eu fiz propositalmente é que eu coloquei propositalmente nessa coluna de ordem essa linha de subtotal aqui, e botei um sim em todas as linhas que eu quero ver lá, que é como se fossem as linhas de subtotais da DRE. Aí ao invés de eu mostrar tudo isso aqui para não precisar ficar descendo aqui, aí tipo eu vou vir aqui, clica no visual, eu vou vir aqui em filtros, vou ir aqui nessa de ordem e vou trazer esse subtotal. Eu vou fazer um filtro com esse subtotal. E aí eu vou selecionar só o que tem sim. Podem ver que agora ele já mostrou só os dados que estão com sim lá, né? Tu adicionou o subtotal como filtro, né? Isso, eu trouxe o subtotal, aquela coluna subtotal da coluna ordem. Deixa eu apertar aqui, né? E trouxe por cá, ó. Tá. É só arrastar ele pra cá. Uhum. E aí tu selecionou o que tá assim, é? Isso, selecionei tudo que tá assim. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou digitar um subtotal aqui nesse formato, porque eu quero tirar isso aqui, ó. Subtotais da linha e subtotais da coluna, para ele não ficar mostrando esses subtotais aí. E uma coisa que eu não curto também é essa cor aí fica mostrando, mas beleza, isso aqui não vai impactar aí, não. Eu vou só aumentar um pouquinho os valores para ver se fica melhor. Fica não, esquece. Deixa assim mesmo. Beleza, o primeiro visual que eu queria fazer aqui era realmente esse da DRE. Aqui a gente já consegue ver a DRE ano a ano, da Sabesp e tal. Aí a próxima coisa, eu vou fazer um gráfico aqui nem vou usar esse de pizza, tá? Vou usar esse aqui, esse gráfico de rosca, para mostrar a receita por segmento. Eu vou trazer aqui, vou lá em DRE e trazer o valor para valores. E aí eu vou abrir isso por uma característica, né? E qual é a característica que eu quero? A mesma de cima, né? Eu vou pegar essa aqui, ó, DRE, e trazer para a legenda. Só que eu quero mostrar aqui só as linhas de receita. Aí eu vou vir aqui nesse visual e fazer a mesma coisa. Eu trago essa linha de DRE para os filtros aqui e vou selecionar apenas receita água, receita esgoto e receita de serviços de construção. Acho que é esse, né? Tem a construção só, né? Isso, aí eu vou vir aqui, ó, em rótulo de detalhes, e eu quero mostrar a categoria e o percentual do total. E aí eu vou vir em legenda e vou desativar, para mostrar assim, tá? Eu vou em título e vou tirar o título, que eu já botei um título lá quando eu fiz o visual, e vou tirar isso. Em fundo, eu vou tirar a tela de fundo. Beleza. Aí aqui eu já tenho a receita bruta por categoria. Eu tenho que 36% isso aqui historicamente, né? Que como eu não fiz nenhum filtro nesse relatório, ele está somando tudo, 2018, 19 até 24. Aí, tipo, eu tenho a receita aqui, receita de construção é 19%, com água é 44% e receita de esgoto é 36%. Eu já consigo ver de onde vem as receitas da empresa. Então, agora a gente vai tentar fazer aqui um gráfico para ver a evolução da receita e da margem. Aí uma coisa que a gente não vai ter aqui é a margem líquida, por exemplo. Aí eu vou fazer
uma fórmula aqui para trazer a margem líquida. Tá? Deixa eu abrir a planilha aqui. O que é a margem líquida? Né? A receita líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Né? É o que eu vou fazer lá. Fazer exatamente isso. O que a gente vai fazer agora? Uma medida. Aí eu venho aqui, clico na tabela DRE, que é onde eu quero que ela vai mostrar. Aí venho aqui em nova medida. Aí a gente vai fazer um cálculo. Né? Eu vou colocar o nome desse cálculo ROW, que é a receita líquida. Aí quais funções que eu vou usar aqui, né? O calculate. Para quem usa Excel, o calculate é parecido como um soma-sys. É tipo, eu vou somar alguma coisa colocando algum filtro. Somar ou fazer outra operação, mas a expressão é o primeiro filtro que ele pede é a expressão. Aí eu vou no sum e eu vou somar o quê? Né? Eu vou somar essa coluna de valor que está na tabela DRE. Trazer isso aqui. E aí o que eu vou fazer? Né? Agora, eu quero trazer essa coluna de valor, só que eu quero filtrar na DRE, isso aqui, ó, ordem DRE, eu quero filtrar só aquela linha de receita líquida. Aí eu vou e coloco igual, entre aspas, receita líquida. Aí quando eu faço isso aqui, ó, e coloco, aí eu trago exatamente, eu vou ter a receita líquida. Né? Chega a trazer o visual para aqui logo. No eixo X eu quero trazer. Eu quero trazer a ROW no eixo X, no eixo Y. E eu quero trazer aqui o ano no eixo X como característica. E o quarto. Para ele mostrar a evolução da receita líquida. Né? Só que eu vou dar um. Assim, para ele ficar mostrando só a receita líquida. E aqui nesse gráfico eu já vou tirar o título, eu não quero o título. O eixo Y, eu vou tirar os valores que eu não quero isso. Beleza. Aí nos óculos de detalhe eu quero que mostre, aí eu vou vir aqui e ativo, entendeu? A próxima coisa que eu quero trazer para esse gráfico é a margem líquida. Aí eu vou fazer outra medida e eu vou fazer, vai ser exatamente igual. Eu vou criar outra medida, eu vou copiar essa, dar um Ctrl C, igual em quase todos os sentidos. Aí para eu trazer o lucro líquido, primeiro, antes da margem líquida, vou fazer isso. Lucro líquido. Aí, em vez de eu filtrar a receita líquida aqui, eu vou filtrar o nome do lucro líquido. Isso aqui é o lucro / prejuízo do período. Eu vou vir aqui, filtro esse. E aí, beleza, eu tenho o lucro líquido, eu tenho a ROW, posso fazer a margem líquida agora. Aí, o que é a margem líquida, né? É o lucro líquido dividido, botar só uma barra aqui. Vocês podem usar essa função aqui, ó, divide. Aí na divide, o primeiro critério é o numerador, eu posso usar a ROW. E o segundo, o ROW não, desculpa. O numerador eu vou ter o lucro líquido. E o denominador vai ser a ROW, né? O lucro líquido dividido pela receita líquida. Aí aqui eu já tenho a margem líquida. Deixa eu dar um confirmar aqui. Aí aqui eu vou clicar na medida e vou transformar ela em percentual. E transformando ela em percentual, deixa eu clicar lá de novo. Transformar ela em percentual e aí eu vou trazer ela para o gráfico, né? Para trazer para o gráfico eu vou trazer ela para o eixo X da linha, eixo Y da linha. Aí eu já trouxe ela para cá. Legenda texto. Aí na legenda eu vou tirar o título, não quero que apareça o título. E nos óculos de dados vou deixar assim mesmo. Outra coisa que eu vou calcular aqui é o EBIT. Aí eu vou trazer aqui o EBITDA, na verdade. O EBITDA é o quê? Né? O EBIT
O EBIT vai ser isso aqui, resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Aí primeiro eu vou só copiar essa não. Copiar isso aqui. Copiar essa medida da row, criar outra. E é praticamente o mesmo processo, tá? Eu vou só mudar aqui, EBIT. O EBIT, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o EBIT e retirar e somar a depreciação. Voltar a depreciação. Entrar nesses critérios agora. Aí eu vou pegar o quê? Para trazer o EBIT eu preciso disso. Filtro primeiro o EBIT. E para trazer a receita operacional, para trazer a depreciação, tem uma linha na DRE lá que é depreciação. Vou lá e filtro. Depreciação. Esse negócio das medidas aqui é o menor dos problemas. E beleza, né? Tem o EBITDA. Se der alguma coisa errada aí, vocês falam, que a gente revê. Aí eu vou fazer a margem EBITDA. Aí eu vou só copiar essa margem, essa da lucro líquido. E vou vir aqui, ó, e fazer outra, só que com a margem EBITDA, né? Aí, em vez de dividir o lucro líquido pela row, vou dividir a margem EBITDA. Vou dividir a margem líquida, não. Vou dividir o EBITDA pela row. Aí isso aqui eu vou ter a margem EBITDA. Aí eu vou trazer isso aqui para o gráfico, tá? Vou pegar essa margem EBITDA e trazer como linha também. Aqui embaixo. Fazer ela aqui junto com a margem líquida, para ser outra linha. E aí falta eu formatar ela como percentual. Eu estou fazendo praticamente a mesma coisa, por isso que eu estou sendo mais rápido. Aí uma coisa que vocês podem ver é que fica meio confuso, né? De olhar assim, né? Aí uma coisa que eu acho bem legal é aqui, ó, aqui não. Aqui eu vou adicionar aqui um parâmetro, tá? Aí eu venho aqui em modelagem, novo parâmetro. Se tiver algum BI desatualizado aí, provavelmente não vai ter, eu acho. É uma função talvez um pouco nova, não sei exatamente. Mas enfim, eu vou vir aqui novo parâmetro, campos. Não vou explicar exatamente o que é um parâmetro aqui, mas vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Eu vou vir aqui nessa DRE consolidada e trazer aqui a margem EBITDA e a margem líquida. Criei o parâmetro. Pode ver que o parâmetro apareceu aqui. Aí o que eu quero fazer com esse parâmetro? Eu vou incluir uma segmentação de dados aqui. A segmentação de dados é um filtro no Power BI. E aí eu vou incluir a segmentação de dados dentro dessa caixinha. E aí o que eu vou trazer, né? Em vez de eu trazer para esse gráfico essa margem líquida e essa margem EBITDA, eu vou colocar aqui o parâmetro. Vai dar o mesmo resultado porque eu coloquei dentro do parâmetro essas duas características. Aí aqui nesse filtro, eu vou no filtro e vou levar o parâmetro para o filtro. Aí no filtro eu não quero que fique assim, eu quero que fique em blocos. Eu vou em configuração da segmentação, não quero uma lista vertical, quero um bloco. Aí ele vai ficar um bloquinho aqui. Sem cada estágio. Deixa eu ver se tem fundo aqui. Vou tirar a tela de fundo para não ficar... É o que eu queria fazer com isso, né, gente? Só para mostrar para vocês. Que às vezes, quando a gente coloca muita informação em um gráfico, fica muito estranho. Por exemplo, aqui está bem confuso às vezes de ver. Aí, se eu fizer um parâmetro e colocar quantas informações eu quiser aqui dentro, ele vai funcionar como um filtro também. Aí, como eu coloquei o parâmetro no gráfico, no eixo Y da linha, coloquei um filtro aqui, se eu clicar aqui na margem líquida, eu vou analisar a receita só contra a margem líquida. E se eu clicar aqui em margem líquida, eu vou analisar a receita só contra a margem líquida.
Inclusive essa margem ali parece estar estranha. Beleza. Aí, ok. Deixa eu tirar esse daqui. Para finalizar, eu vou apenas colocar uns filtros aqui. Vou copiar esse, só para não demorar mais. E vou trazer para cá. Isso. E vou colocar um filtro de data mesmo. Vou colocar aqui ano. E aí, em vez de... Cadê a configuração da segmentação? Deixa eu tirar isso aqui, tá? Eu vou ir aqui trazer uma configuração de dados, segmentação de dados, e aí eu vou trazer o ano e o quarto. Não quero tela de fundo. E aí eu vou trazer ele como uma listinha vertical, né, para não ficar muito confuso. Mas vocês podem ver esse aqui. Aí eu vou trazer o ano. E aí eu vou dar um copiar, trazer outro para cá pro lado e trazer o quarto. E aí se eu quiser filtrar o ano, eu venho aqui, filtro 2021, aí eu tenho as informações. Se eu quiser analisar só o quarto, eu tenho essas informações. Só o terceiro quarto, eu tenho essas informações. Tá atualizando. Tipo, como esse filtro aqui, ele tá conectado aqui. Como esse AD calendário, ele tá conectado em todas as informações. Aí eu consigo filtrar todas as informações por ela. Hein? Aí a única outra coisa que faltou fazer aqui era só colocar aqui o ROI, a ROA e essa dívida líquida sobre a EBITDA, mas acho que até aqui já foi bastante coisa. Já deu para ter uma ideia de tipo, eu com isso aqui, toda vez que sair um relatório da Sabesp, eu posso só ir lá atualizar a base, vir aqui no Power BI e colocar atualizar, ele já vai atualizar e trazer as informações recentes. Então, vou continuar aqui. Então, gente, no último sábado a gente praticamente chegou até essa parte aqui e as outras partes eu fiz bem rápido, né? O que a gente tinha feito até agora, a gente pegou os dados desse arquivo aqui, ó, que tem praticamente a DRE, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa da Sabesp histórica. Esse arquivo aqui é um arquivo que a própria empresa divulga lá no site, lá nas informações aos investidores. E aí, a partir disso, a gente trouxe para cá para fazer algumas análises, né? A gente começou aqui colocando a DRE e colocando a evolução histórica, né? Ano a ano, tendo a possibilidade de a gente descer o nível aqui, a hierarquia e ver por trimestre, por exemplo, aqui. Mas, enfim, a gente colocou a receita aqui da Sabesp aberta por receita de construção, receita em água e esgoto. Podemos ver aqui que 44% da receita da empresa vem realmente de água. E aqui a gente estava fazendo meio que um gráfico assim de uma evolução para entender a evolução da receita. Essa rua aqui é a receita líquida. E aí também para entender a evolução da margem EBITDA e a margem líquida, que são coisas bem importantes da gente olhar. Por exemplo, de 2019 para 2020 a receita líquida continua a mesma, né? Que é o que está nas colunas aqui. Agora podemos ver que a margem líquida, ela praticamente cai muito, cai mais de 10 pontos percentuais. Aí, por que eu gosto de olhar dessa forma? Né? Porque vi que caiu aqui, não sei porquê, né? A margem líquida é o lucro líquido sobre a receita líquida, né? Então a gente vê aqui, se a gente for olhar em 2019, em 2020, quer dizer, a receita líquida é praticamente a mesma coisa. Aí aqui, quando eu venho para o lucro líquido, bem abaixo. Por quê? O resultado financeiro aqui foi muito pior do que nos outros anos.
gosto de olhar dessa forma porque a gente consegue identificar as variações e os motivos rapidinho. Mas enfim, eu vou adicionar mais algumas coisas aqui, porque, por exemplo, quando eu deixo a margem EBIT e a margem líquida nesse gráfico, às vezes fica um pouco poluído e difícil de entender, né? Aí eu vou adicionar uma coisa aqui que chama parâmetro. E aí vou vir aqui, ó, essas medidas que a gente já tinha criado na última aula. Eu vou incluir a margem EBITDA e a margem líquida. Por enquanto eu vou tirar isso aqui. Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou incluir uma segmentação de dados, que é praticamente um filtro, né? Em vez de incluir aqui, eu vou pegar isso aqui, copiar e trazer para aqui para baixo. Aí, em vez do ano, eu vou pegar o parâmetro que eu criei, ó, colocar aqui. Vocês podem ver que ele me dá a opção de ser, ó, margem EBITDA ou margem líquida, que foi praticamente o que eu criei lá. Só que eu não quero que mostre dessa forma. Eu quero que ele mostre como... Eu quero que tenha cabeçalho. E eu quero aqui que ele mostre como um bloco. Ele vai mostrar 2 blocos. Eu vou diminuir um pouco para ele se encaixar aqui. Aí beleza, qual é a ideia aqui, né? Além disso, eu tenho que, em vez de eu colocar aqui, ó, no eixo Y da linha, esse aqui, eu vou pegar o parâmetro que a gente criou. Esse aqui. Quando a gente, se a gente quiser ver só uma das coisas, eu posso filtrar aqui, ó, imagem EBITDA. Eu consigo ver só a margem EBITDA comparada com a receita líquida. Margem líquida. Eu consigo ver só a margem líquida comparada com a receita líquida. Isso aqui é mais uma opção interessante quando você deixa aqui muitos filtros. Quando você quiser deixar aqui muitos filtros, aí você pode... poderia colocar um filtro normal desse jeito aqui, ó, suspenso, e colocar várias medidas aqui. Para, se quisesse olhar um ou outro, você ia lá e olhar. Mas beleza, essa parte aqui, ok. Aí agora o que faltou realmente fazer foi essas partes aqui, ó. Colocar o ROI 12 meses, o ROA e o dívida líquida sobre a EBITDA. Primeiro aqui eu vou para o ROI. O que a gente vai fazer aqui é adicionar um cartão. Antes disso a gente tem que criar, né, a medida. Né? Aí um ponto aqui, a gente vai vir e criar uma nova medida. Aí o ROI, ele vai ser o quê? Vai ser o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? Quer dizer, quanto a empresa consegue gerar de valor de acordo com o patrimônio líquido dela. Aí uma coisa importante aqui quando a gente vai fazer é que se a gente vir aqui nos dados, a gente tem que o lucro líquido é se eu vir aqui e filtrar isso, né? Filtrar esse valor, beleza. Mas quando eu venho para o patrimônio líquido, seria aqui, ó, o patrimônio líquido, vocês devem entender bem, principalmente o pessoal aí de contabilidade, que quando eu olho para o resultado, para o DRE, eu estou olhando para a competência, né? E aí para o patrimônio líquido conta de balanço, é um retrato daquele momento. Por exemplo, eu não posso, se eu quiser calcular o ROI, eu não posso somar eu quero o ROI dos últimos 12 meses, eu não posso somar o lucro líquido dos últimos 12 meses e somar o patrimônio líquido dos últimos 12 meses. Não. Eu tenho que somar apenas o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido eu tenho que pegar apenas o último, né, que é como se fosse um retrato, e não posso somar esses dados. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro a gente vai calcular o lucro líquido. Vou botar aqui o nome da variável. No Power BI a gente tem uma função de armazenar as variáveis aqui, né? Eu vou criar uma variável chamada lucro líquido. É o que a gente vai fazer, né? Vai usar um calculate aqui que, para vocês que não estavam na última aula, é praticamente, para quem usa Excel, um soma-si, só que um pouco diferente. Mas é você somar, fazer alguma expressão com algum critério. Aí aqui a expressão que eu vou fazer é um soma. Aí eu vou somar
somar nessa tabela aqui, DRE, valor. E aí eu vou filtrar o quê? Eu vou filtrar na tabela ordem, DRE, eu vou filtrar isso aqui, ó. Primeiro eu quero pegar o lucro líquido, aí eu vou somar aqui o lucro líquido. Aí quando eu boto esse ordem vai ser igual ao lucro líquido, ele vai trazer apenas o que está aqui dentro. Vai fazer esse filtro aqui. Aí tem um ponto que, por exemplo, eu quero o lucro líquido apenas dos últimos 12 meses. Eu quero, sempre que eu filtrar alguma data ali, eu quero que ele pegue os últimos 12 meses e não a data que tá. E nem que some tudo. Porque, tipo, quando a gente vai consultar, por exemplo, no Status Invest, geralmente eles fazem isso porque é uma medida que eu não posso pegar o ROI de um trimestre e dividir por... o lucro líquido de um trimestre e dividir pelo patrimônio líquido, né? Então, porque vai destoar ali, né? Vai ficar bem incoerente. É por isso que eu pego o acumulado de 12 meses, o lucro líquido. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai usar uma função chamada dates em período. Eu não sei se vocês já tiveram contato com isso alguma vez, mas enfim, essas funções aqui no Power BI são chamadas de funções de inteligência de tempo, que você pode fazer alguns cálculos ali dentro do Power BI sem tipo, eu filtro uma data e eu pego o mês anterior ou algo que eu queira selecionar. Aí então, né, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar essa dates em período. Aí o primeiro critério que ela pede é, por exemplo, deixa eu abrir de novo aqui para ver se mostra. Aqui, ó, é uma tabela de data, tá? Ali tem dates. Aí eu vou filtrar a data da tabela DRE, que é onde eu estou somando. É onde eu estou pegando esse valor do lucro líquido, como vocês podem ver. Aí, aqui, Start Date é a data onde vai startar o meu cálculo, né? Onde vai iniciar. Então, aqui eu vou usar essa função max e vou usar a mesma coluna que é a coluna de data da tabela DRE. E aí, beleza. Fecho o max aqui. Aí, ele pede aqui o número de intervalos. Aí, aqui eu vou colocar um -12 aqui, porque ele vai fazer o quê? Ele vai identificar a última data quando eu faço esse max, e aí ele vai retroagir 12 meses. E aqui, ó, depois, o outro critério que ele pede é se é mês, quarto ou ano. Por exemplo, se eu fosse usar quarto, eu ia colocar os últimos 4 trimestres, que é o equivalente a 12 meses. Mas aqui, como eu vou usar mês, eu vou deixar dessa forma mesmo. Aí aqui, ó, em tese, quando eu fecho isso aqui, eu vou ter o lucro líquido dos últimos 12 meses. Aí eu criei uma variável ali, né? Para que eu retorne ela no cálculo, eu vou botar aqui um return. Para a gente ver se funcionou, eu vou retornar só o lucro líquido aqui, que é essa variável que eu criei, né? Para ver se funcionou esse cálculo. Deixa eu copiar uma. Aqui eu vou usar esse cartão. E aqui eu vou trazer para cá esse ROI. Até agora a gente não tem o ROI, a gente vai ter o lucro líquido dos últimos 12 meses, se funcionou a medida. Né? É o que eu faço para testar, né? Eu vou ver aqui e venho aqui, ó. 4.065.579. Ó, 4.007. 4,007 milhões. Podemos ver aqui que funcionou, né? Só que eu não quero que ele traga o lucro líquido, né? Eu quero calcular o ROI. Aí eu vou criar outra variável aqui, ó. Tá? Patrimônio líquido.
botar só parte líquida. Isso aqui é uma variável que não mostra quando eu exponho o meu cálculo, então não tem problema aqui o que eu faço com ela. Aí eu vou fazer a mesma coisa, calculate, sum, só que aqui em vez de somar na tabela DRE, onde é que está o meu patrimônio líquido? Ele está aqui, ó, no balanço patrimonial. E ele está como isso aqui, ó, total do patrimônio líquido. Eu vou somar essa aqui, ó, balanço patrimonial consolidado valor, fecho o sum. Aí o critério que eu quero fazer é, eu quero filtrar na tabela balanço patrimonial. Deixa eu lembrar essa finomitata. Vou fechar aqui isso por enquanto, só para eu olhar qual é o nome da coluna que eu quero filtrar aqui. Eu vou filtrar essa coluna aqui, ó. Aqui, tá o nome balanço, porque eu vou filtrar o nome da conta aqui, né? Tá com balanço. Eu vou abrir novamente. Aqui, ó. Balanço patrimonial, balanço. Isso aqui vai ser igual a o que eu filtrei lá no Excel. Beleza, aí qual é o próximo filtro que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na de cima. Eu vou usar o dates em período. Aí, em vez de usar o da DRE, eu vou usar o do balanço patrimonial, a data que está na tabela balanço patrimonial, né? Essa daqui. Aí eu vou filtrar, eu vou fazer a mesma coisa, usar o máximo, para ele trazer o máximo dessa tabela. Aí vou pegar esse aqui. Aí o número de intervalos aqui que eu vou trazer vai ser -3, porque no balanço no patrimônio líquido eu quero que ele traga o último dado. Como meus dados estão por trimestre, eu quero que ele traga do último trimestre. E aí o intervalo que eu vou trazer é mês também. Eu vou fechar aqui, ó, dates em período, fechar o calculate. E aqui, em vez de eu retornar o lucro líquido, eu vou fazer return. Como é que eu calculo o ROI? Lucro líquido sobre patrimônio líquido, né? A variável que eu criei, lucro líquido. Primeiro ele pede o numerador, né, e depois ele vai pedir o denominador. E aí eu divido pela outra variável que eu criei, o patrimônio líquido. Aí vamos ver se vai funcionar agora. Aqui o que eu fiz, né? Eu fiz de tal forma que eu pegue o lucro líquido dos últimos 12 meses e pegue o patrimônio líquido dos últimos 3 meses, que é uma informação única que, como as informações lá na planilha, ela vem por trimestre. Se eu tivesse mês a mês, eu não poderia fazer isso. Eu teria que pegar o patrimônio líquido do último mês. Mas as empresas não divulgam dados mensais. Então, nesse caso aqui, sempre vai ser isso. Aí, quando vocês podem ver, eu crio as variáveis aqui dentro da minha medida aqui, e aí eu coloco esse return porque é o que eu quero que retorne. E aí eu retorno a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido, que é igual ao ROI. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente está olhando os dados agora atualizados. Ó. A gente viu aqui que o ROI deu 12,79. Se eu for em algum site como o Status Invest, por exemplo, ele faz exatamente essa conta. Ó. Pode ver que o ROI atual é 12,79. Porque ele faz o quê? Ele pega o lucro líquido dos últimos 12 meses e divide pelo patrimônio líquido do último trimestre. Podem ver que o ROI aqui é exatamente isso. Beleza, agora eu vou calcular aqui o ROA. O ROI avalia o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido total, né? E no caso do ROA, ele vai avaliar o lucro líquido dividido pelo total de ativos, né? Quanto a empresa está remunerando em relação ao total de ativos dela. Eu vou criar outra medida aqui. Na verdade, eu vou copiar esse ROI. Só para eu não fazer algumas coisas repetidas, tá? E vou criar uma nova medida. E vou apagar essa parte aqui do patrimônio líquido. Porque o lucro líquido eu vou calcular da mesma forma. Vai ser a mesma conta.
Só que a diferença aqui é que em vez do patrimônio líquido, eu vou trazer o total de ativo, o ativo aqui, né? Por isso que eu vou criar uma variável aqui chamada ativo. E onde eu vou encontrar isso, né? Eu vindo aqui na minha planilha base, o ativo ele vai estar nessa planilha do balanço patrimonial também, total do ativo. Eu vou pegar esse número aqui. Então, eu vou copiar aqui só para eu fazer o filtro lá. É o que eu vou fazer aqui. Praticamente parecido com o que eu fiz no balanço patrimonial. Eu vou somar o valor que está no balanço patrimonial. Eu vou filtrar a coluna balanço. E vou botar igual a total do ativo. E o que eu vou fazer agora? Mesma coisa que eu tinha feito antes. A função que eu vou usar é o dates em período, né? Aí eu vou pegar a data que está no balanço patrimonial. Aí eu levo ela ao máximo, né? Próximo critério, o número de intervalos. Aqui ó, é o mesmo critério, né? Eu quero o valor dos últimos 3 meses, né? Então eu coloco -3. Por que eu estou usando esse -3, né? Porque quando eu faço o máximo dessa tabela de balanço patrimonial, dessa coluna de balanço patrimonial data, ele leva a última data. Aí eu vou retroagindo, né? Eu faço -3, coloco o mês aqui. Fechar aqui. E agora eu tenho que atualizar aqui porque eu estou dividindo agora o lucro líquido dividido pelo ativo que eu calculei, que é essa medida aqui que eu calculei. Eu vou dar um OK aqui para ver se funcionou. Eu vou colocar ele logo como percentual e vou aqui substituir, que eu tinha duplicado ali só para ficar os campos. Aí podemos ver aqui que o ROA considerando o lucro líquido dos últimos 12 meses, está 6,29. Vamos olhar se lá no status investe tem esse valor. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu ver. O ROA é exatamente 6,29 da informação mais atualizada que está aqui. Beleza. Fizemos o ROI e o ROA, usamos funções bem semelhantes aqui, né? Agora vamos fazer a dívida líquida sobre o EBITDA, né? Praticamente, para a gente encontrar aqui, a gente já tem o EBITDA calculado aqui, ó. E agora a gente tem que arrumar alguma forma de calcular a dívida líquida. Para calcular a dívida líquida, a gente vai ter mais alguns passos, sabe? Porque tem bastante informações aqui. Vou colocar aqui DL sobre EBITDA. Primeira coisa que eu vou criar é uma variável dívida bruta. Eu não posso dar espaço aqui, né, quando eu vou criar as variáveis. Então eu vou botar assim, dívida derrame bruto. Igual, né? Para eu buscar a dívida bruta, onde é que eu vou buscar isso, né? Aqui no balanço patrimonial, na parte do passivo, eu vou ter aqui, ó, empréstimos e financiamentos não circulantes e empréstimos e financiamentos circulantes. Então, é o mesmo filtro que eu tenho que fazer, porque quando eu filtrar empréstimos e financiamentos, e ele vai puxar tanto esse como esse, ele vai somar os dois. Então vamos lá. Para calcular a dívida, vou fazer o calculate, sum, balanço patrimonial, valor no balanço patrimonial. Eu vou filtrar o que, né? A coluna balanço. Tá os critérios e vou colocar o que? Quero que ele filtre isso aqui, empréstimos e financiamentos. É uma coisa que eu não vou fazer novamente,
é pegar aquele dates em período do jeito que estava lá antes, né? Porque aqui eu vou querer a mesma coisa, né? A informação da dívida, ela vem do balanço patrimonial, é retrato, né? A dívida atual, a gente tem que ir lá e puxar o que está na última informação que foi passada, no último trimestre. Eu vou colar aqui a mesma que a gente tinha feito antes. Eu só fiz um Ctrl+C lá e copiei para cá. Por exemplo, filtrei empréstimos e financiamentos e aí fiz aquela mesma tratativa. Dates em período para eu pegar os últimos 3 meses da balança patrimonial. É uma coisa que eu vou fazer aqui para testar. Eu vou pagar um return dívida bruta. Aí ele vai retornar nessa medida a dívida bruta. E vamos testar nesse de baixo que eu tinha botado o ROI só para duplicar, para ver se ele está trazendo a dívida bruta. Podemos ver aqui que ele está 21,78 milhões. Eu venho aqui, e são empréstimos e financiamentos, que vai ser a linha 36 mais a linha 48. Eu venho aqui, aí são isso com isso. Ele dá exatamente, eu vi de 1,78 milhões. Lá ele tá, aqui no Power BI ele tá arredondando o dado, por isso que tá dessa forma, mas tá certo, né? Até então, a dívida bruta eu consegui fazer. Qual é o próximo passo? Para eu chegar na dívida líquida, eu ainda preciso de descontar os ativos líquidos da empresa, né? O que seria líquido? Aquilo que ela pode utilizar para pagar a sua dívida, né? Então, eu vou pegar aqui e criar uma variável como o equivalente de caixa. Eu vou pegar os caixas e equivalentes. E aí, essa informação eu vou ter lá no balanço patrimonial também. Aí vocês podem ver que eu vou fazer uma coisa aqui só para agilizar o tempo da gente, tá? Ó, eu peguei tudo que estava na equação de cima, na forma de cima, e peguei aqui. A única coisa que eu vou fazer diferente é o que eu vou filtrar aqui. Em vez de eu filtrar empréstimos e financiamentos, eu vou filtrar os caixas e equivalentes de caixa, né? Mas como é que ele está lá na planilha, né? Deixa eu ver aqui. No ativo, pode ver que tem aqui, ó, caixa e equivalente de caixa. Eu vou vir aqui e só substituir, tá? É a mesma conta, ele vai buscar na mesma... A única coisa que eu quero aqui é que ele retorne o caixa equivalente de caixa. Eu não vou pedir para ele retornar novamente para não tomar muito tempo, né? É o mesmo processo que eu estou fazendo nas outras. Aí uma outra coisa que a gente tem que puxar é que, além de descontar as aplicações financeiras, além de descontar o equivalente de caixas, eu vou descontar as aplicações financeiras para chegar na dívida líquida. As aplicações financeiras no balanço patrimonial, ela vai estar como? Aqui, ó. Aqui no ativo circulante, ela vai estar com esse nome aqui, aplicações financeiras. Eu vou copiar esse nome aqui para eu fazer o filtro lá. Aí aqui, em vez de pegar o caixa equivalente de caixa, vem aqui e coloco isso aqui. Aplicações financeiras. Beleza. Já peguei todas as informações que eu preciso para calcular minha dívida, né, líquida. Então agora eu vou criar dívida líquida. Para chegar na dívida líquida aqui eu faço o quê? Pego a dívida bruta, retiro da dívida bruta o caixa equivalente de caixa, que é a forma que eu criei ali, que é equivalente de caixa. E aí eu retiro também as aplicações financeiras, que seria isso. Aí aqui, em tese, eu tenho minha dívida líquida, né? Eu tenho a dívida bruta e retiro tudo aquilo que são os ativos líquidos da empresa. Então, eu chego na minha dívida líquida. Uma outra coisa que eu preciso aqui também é que o EBITDA, ele esteja trazendo o EBITDA dos últimos 12 meses, né? Então, eu vou criar uma variável aqui com o EBITDA 12M. O que eu vou fazer nesse, né? Eu vou usar um calculate
Aí aqui, em vez de somar, eu já tenho uma variável com o nome EBITDA aí. Eu vou trazer só ela. Porque quando eu trago uma variável que já existe, é só eu trazer que ela já está fazendo a soma dentro dela, não precisa refazer. Aí eu vou fazer o que aqui? Usar a mesma coisa, né? Para trazer os últimos 12 meses. Que agora é conta de resultado. O EBITDA ele está dentro da DRE, ele vai trazer sempre vai trazer o dos últimos 12 meses. Vou usar o desse período, a data que está na tabela de DRE. Aí vou levar ela ao máximo. Deixo aqui. O intervalo eu quero que ele traga os últimos 12 meses. E aí, era o mês. Os últimos 12 que terem mês. Fecho aqui. Aí agora eu posso trazer minha dívida líquida sobre a EBITDA. Eu quero que retorne o que aqui, né? Que retorne divide. Eu quero que ele divida o que, né? Como numerador eu vou ter minha dívida líquida e o denominador eu vou ter meu EBITDA 12M. Esses outros EBITDA aqui que está mostrando, esse outro aqui é porque tem uma variável com esse nome. Mas aqui eu quero que traga o que eu calculei aqui dentro. É o EBITDA 12M. Então, eu vou fechar aqui. Em tese a gente terminou a fórmula aqui. Vamos ver se vai funcionar. Podem ver aqui que ele já está trazendo esse 1,54 e o dívida líquida sobre a EBITDA ele avalia praticamente o quê? O EBITDA é uma proxy da geração de caixa. Então ele avalia praticamente em quanto tempo a empresa vai conseguir pagar toda a sua dívida. Aqui 1,54 significa dizer que a empresa passaria 1 ano e meio para pagar toda a sua dívida. Então ele realmente não é dado em percentual, é dado em um fator mesmo. Vamos lá no Status Invest para ver se o dado está parecido. Né? Chegando aqui a gente pode ver a dívida líquida sobre EBITDA 1,54. Então, aqui em tese terminamos praticamente tudo que a gente ia fazer aqui. Né? Eu poderia calcular qualquer outra medida aqui que dessas outras aqui. Liquidez corrente, passivo sobre ativos, margem bruta, enfim. O que a gente quisesse calcular aqui, a gente poderia chegar nesse ponto, mas como a gente pode utilizar o Power BI, ou tipo outra ferramenta também, mas focando nessa ferramenta aqui para analisar os resultados das empresas. Né? Aqui, se chegar um momento em que a Sabesp venha lá e divulgue o dado do próximo trimestre, eu posso só ir na planilha, colar aqui por cima a planilha atualizada para estar com as informações do último trimestre, e dar um atualizar aqui que ele iria atualizar os dados para os dados mais atuais, que está na fonte de dados, que foi a planilha Excel. Então aqui a gente consegue analisar o resultado da empresa de diversos aspectos. Né? A gente poderia criar outras variáveis e colocar aqui um filtro desse para mostrar aqui o que a gente queria ver e analisar no momento. Mas, enfim, o que tinha preparado para a gente ver realmente era isso. E acho que a gente abordou bastante coisa desde o outro sábado até esse. E é mais para mostrar a capacidade mesmo que a gente consegue entrar de análise com o próprio Power BI, né? Por exemplo. Para o pessoal, por exemplo, que faz o review dos ativos, eles poderiam deixar algo pronto desse jeito, e quando a empresa divulgasse o resultado, era só ir lá e jogar e atualizar a planilha, colocar atualizar, e aí eles conseguiriam analisar o resultado da empresa facilmente e a evolução também, né? É algo que dá uma capacidade a mais de você analisar alguns pontos que às vezes você olhando, vou no Status Invest e olhar o número. Aí às vezes eu acabo olhando aqui e tal, mas não entendo muitas coisas. Né? O ideal é que você olhe os próprios resultados mesmo. Se não através de Power BI ou de qualquer outra coisa, vai lá na DF e analisa a DF e as variações. E, por exemplo, quando eu venho aqui na margem líquida e vejo que em 2020 foi 5,47%, é o menor da série histórica aqui, eu consigo ver facilmente que foi o resultado antes dos tributos aqui está bem parecido com os outros anos. Mas eu consigo ver facilmente que o resultado financeiro foi bem pesado aqui. Aí eu poderia ir lá e abrir dentro do resultado financeiro o que foi. Provavelmente uma despesa com juros maior. Mas enfim.
É mais para mostrar a capacidade mesmo que a gente consegue analisar os resultados através do Power BI. Eu sei que tinha algumas pessoas que estavam meio que viajando, como o Evaristo falou aí, mas é porque realmente, né, a gente começou na última semana e quem perdeu o início e nunca teve contato com o Power BI provavelmente iria ter essa dificuldade mesmo. Aí tem um ponto aqui que, se eu quiser selecionar o terceiro quarto não, Q1 de 2021, aí aqui ó, ele vai fazer a mesma coisa e vai analisar os dados dos últimos 12 meses. Ele vai filtrando de acordo com os meus filtros. Tudo que eu iria continuar para mostrar, para terminar aqui essa semana foi. Bom demais. Tu sofre muito com, tipo assim, a empresa muda o padrão de disponibilização dos dados ou alguma coisa do tipo? Já sofreu aí com isso ou não? Cara, quando muda a base de dados, tu quer dizer, né? Tipo assim, quando ele disponibiliza de outra forma ou alguma coisa desse tipo. O formato, sabe? Sei. Querendo ou não, quando você, se eu for lá e mudar o jeito que a empresa disponibiliza os dados, eu tenho que fazer meu tratamento de dados do início novamente, né? Se for uma mudança muito considerável, né? Mas, eu uso o Power BI muito na empresa, né? Os relatórios geralmente são padrões, né? Aí, às vezes, um mês ou outro aparece uma coisa diferente e aí, realmente, a gente tem que fazer algumas adaptações. Aí tem realmente esse problema. O ideal é que, os dados sejam sempre divulgados da mesma maneira. Só mais uma coisa. Quando chega uma planilha nova, ela atualiza todos aquele tratamento que tu fez também? Tipo assim, aquele, sei lá, transformar ali em coluna, não sei o que, ele transforma também quando tu clica em atualizar ali? Isso. Não sei se vai exatamente funcionar, tá? Talvez tenha alguma outra mudança. Mas, por exemplo, deixa eu ir aqui na DRE e aqui no lucro líquido. Tá aqui 1.200.000, né? Eu vou somar 500.000 aqui. 500, 1, 2, 3. Deixa eu fechar aqui. Talvez dê algum erro, porque eu não sei se alguma outra alteração foi feita nesses arquivos, né? Mas vamos ver. Não, deu um erro em alguma coisa. Balanço patrimonial. Mas enfim, né? Esse erro aí não tem problema. Depois eu desfaço. Isso aí foi porque provavelmente eu mexi em alguma outra coisa. Mas quando a gente vem aqui, o erro foi nessa planilha, né? Mas quando eu venho aqui na DRE, percebam que eu tinha mudado os dados de 2024, né? Antes estava outro valor, tipo no Q2 de 2024, para esse agora, 1.709, né? Porque eu mudei. E se eu vim aqui filtrar o Q2, tá 1.709. Perceba que os dados atualizou, né? Aí a gente poderia ver também, deu esse erro aqui, né? Provavelmente é alguma coisa nessa tabela aqui, ó. O processo não pode acessar porque ele está sendo usado por outro processo. Eu tô com ele aberto aqui, eu vou fechar. Vou tentar abrir novamente para ver se vai. Então, atualizar aqui, ó. Aparentemente era um erro aleatório. Deixa eu atualizar de novo para ver. Às vezes acontece isso porque deu erro na data aqui, na transformação da data. Provavelmente é isso aqui. É isso aqui, provavelmente. É porque eu comecei a mexer na planilha e acrescentar colunas, aí às vezes ele acaba lendo. Aí acabei que eu transformei algumas outras coisas que não existiam em data. Ó, tá vendo? Que agora excluiu. Aí pode acontecer essas coisas, né? Agora eu acho que vai corrigir. Ó, corrigiu. O dado pode ver que o dado tá errado, porque eu mudei ali, só para concluir aqui, eu vou alterar e atualizar novamente. Eu tinha aumentado 500.000 aqui,
a tabela base. Eu vou vir aqui, salvar, fechar. E vou atualizar novamente. Beleza, agora ele atualizou novamente, os dados estão corretos aqui. Mas percebam que, tipo, se eu tivesse que atualizar o próximo trimestre, era só eu ir lá colocar o próximo trimestre. Talvez poderia dar algum erro aqui na transformação de dados, sei lá. Mas se der alguma coisa simples que você pode ir lá e trocar, né? Eu não gosto muito de usar esses dados assim em colunas para depois tratar no Power BI. O ideal é que venha no formato de tabela, né? E no Power BI você trata para fazer suas tratativas, né? O ideal é que, tipo, os dados venham praticamente já do jeito que está aqui, ó. Uma tabela com data e valor e a conta. Mas não era esse caso, aí por isso que a gente fez aquelas tratativas. Então, o bom do Power BI é exatamente isso, né? Eu consigo praticamente fazer quase tudo isso que eu fiz aqui no Excel. Tem algumas funções também que eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Power Pivot, e aí você consegue fazer o relacionamento de tabelas, usar funções DAX no próprio Excel. E aí ajuda muito também, porque, tipo, às vezes eu me deparo muito com isso. Na empresa, o pessoal, não, tem o Power BI, mas o pessoal, não, mas a gente quer em Excel, que é mais fácil de você fazer cálculos dentro dos arquivos e etc. Aí, tipo, a gente vai e cria essas coisas dentro do próprio Excel. Mas tipo, claro que visualmente o Power BI tem muito mais recurso. Então, o Power BI é justamente algo que foi feito muito mais para visualização de dados. Mas é isso, gente. Se ninguém tiver mais alguma colocação, a gente encerra por aqui. Agradeço aí a vocês pela participação hoje. Muita gente não conseguiu participar porque estavam viajando, alguns estavam envolvidos nas próprias campanhas ou em outras coisas, alguns estavam trabalhando na eleição ou algo do tipo, mas foi muito produtivo, mesmo com poucas pessoas. Obrigado aí pela participação de vocês e tchau, tchau. Bom final de semana.